pessoal, eu sou a Cíntia, fundadora da Estilo 5.0+, uma plataforma de comunicação dedicada para mulheres com mais de 50 anos curiosas, conectadas e interessadas. A gente fala sobre moda, beleza, bem-estar. A gente traz sugestões e dicas para a diversão e também algumas histórias de vida para inspirar as mulheres 50+. Hoje a gente vai abordar um assunto dentro do pilar de bem-estar, que é o jejum intermitente como aliado na menopausa. E para isso, tenho o prazer de conversar de novo com a Laura Conti de Souza, nutricionista com mais de 15 anos de experiência em atendimento em consultórios, hospitais e clínicas, e especialização em gastronomia e negócios em alimentação. Laura, obrigada por estar aqui de novo com a gente. Obrigada a você pelo convite, adorei estar aqui. Que bom. Bom, esse assunto aqui eu acho que é super importante para as mulheres, né? Não é uma novidade, mas a gente lê uma matéria na revista Vogue, informando que os adeptos da prática do jejum intermitente têm aumentado muito nos últimos anos. Mas será que você podia explicar o que é exatamente esse jejum intermitente? Então, na parte da questão nutricional, o jejum é uma estratégia nutricional que se pode fazer em alguns perfis de mulheres, né? Normalmente, ele é indicado para quem já tem um sobrepeso, uma obesidade um pouco mais avançada, chamado resistência à insulina, né? Quando é o pré-diabetes, vamos dizer assim. Quando a pessoa já não consegue parar de comer, né? Então, eu uso, na verdade, como uma prática para diminuir essa ingestão alimentar, mas não como uma prática ao qual foi explicado na revista, né? Uhum. Então, seria mais nesse sentido. É uma estratégia nutricional que pode ou não ser aliada para o emagrecimento, tá? Entendi. E eu sei que existem algumas variações, né, de tipos de jejum intermitente. Você poderia detalhar alguns deles para a gente? Tem. O jejum, na verdade, tem diversos formatos, né? Normalmente se alia a períodos que se come pouco, né? Então, por exemplo, você ficaria 16 horas sem se alimentar e come no restante das 8 horas, né? Então, precisa avaliar que tipo de estratégia é melhor, porque existem alguns exageros, né? Você ficar o dia inteiro sem se alimentar, né? E isso, na verdade, a fome está aí, né? A fome sempre vai existir, né? Não é porque você está jejuando que a fome não vai existir. Então, precisa alinhar um pouco isso com a estratégia, com outros tipos de estratégia nutricional, para não ficar uma coisa, para não virar outro problema, entendeu? Uhum. Mas nesse sentido. Mas tem janela de 16 horas de jejum e 8 comendo, tem os maiores de 24, depois você faz 2 refeições, tem a frequência que você faz, uma vez na semana, 2 vezes, né? Eu alinho normalmente no final de semana. Eu acho que é uma prática mais interessante, porque se come mais, né, no final de semana. Então, Sim. acaba tendo uma restrição aí um pouco melhor. Entendi. E aí, você acha que qualquer pessoa pode fazer o jejum intermitente ou tem alguma restrição dependendo do perfil da pessoa, enfim? Então, eu costumo indicar para quem já tem uma resistência à insulina, né, que é a dificuldade desse hormônio em queimar, entre aspas, o excesso de açúcar no nosso sangue, né, quem já tem uma gordura abdominal muito grande. Então, esse é o perfil, né, normalmente as mulheres acima dos 50 anos que costumam jejuar, mas é uma prática ainda muito inconclusiva, né, em relação aos estudos. O último que eu peguei foi um estudo feito para mulheres na menopausa, só que foi um número muito pequeno, foram 45 mulheres, né? E eles avaliaram somente por 6 semanas o jejum, né? Então, as mulheres começavam sem tomar café da manhã,
almoçava meio-dia, depois às 20 horas. E aí jejuava 16 horas, né? O resultado, perderam 2 quilos. Eu acho que se a gente está falando de mulheres que têm resistência à insulina, precisam emagrecer 20, 30 quilos, eu acho muito pouco, né? Muito pouco, assim, para um benefício, ficar 6 semanas fazendo essa prática. Eu não achei muito pouco a prática. Né? Eu prefiro colocar às 18 horas a última refeição e tomar café da manhã mais tarde, tipo 10 horas da manhã, entendeu? E aí você tem uma janela que você está dormindo, então não traria tantos prejuízos, né, nas suas atividades. Tá. E aí, quando a gente fala de jejum, esse jejum intermitente, ele é só em relação aos sólidos? Quer dizer, você pode consumir líquido ou não? Os líquidos também não são permitidos. Líquido, não. Na verdade, só água, né, nesse período. E chás, assim, se não aguentar tá tomando água o dia todo, o período todo, tomar chás mais claros, né? Mas nenhum tipo de líquido extra, que nem café, nem refrigerante, nem água com gás, nada. É jejum mesmo, sem comer. Sem comer. Ai, que coisa, acho que eu não ia aguentar, não. Do jeito que eu adoro comer, você sabe, né, que eu adoro comer. Agora, essa coisa do jejum intermitente, ele pode ser adotado como filosofia de vida? Eu conheço gente que já adotou, tipo, não come à noite, por exemplo. Ou ele precisa ter um período definido, ou é melhor que tenha um período definido, ou ele simplesmente pode ser adotado assim na vida? Então, na verdade, é uma estratégia nutricional para emagrecimento, né? Se a pessoa não come à noite e me relata que realmente não tem fome, é porque provavelmente ela comeu tudo o que precisava durante o dia. Então, não haveria uma restrição, né? Ela comeu o que precisava até 7 horas da noite, por exemplo. Então, não haveria necessidade de jantar. Então, isso seria uma prática interessante para você respeitar a sua fome, que ainda existe, né? Sua fome, sua sociedade, mas não é um estilo de vida, né? É somente uma estratégia por um período curto, né? Porque tem alguns estudos, e recentemente eu assisti uma palestra do Conselho Regional de Nutrição, com vários profissionais da saúde, psiquiatras, né, psicólogos, relacionando essa questão a longo prazo, né? Então, se a gente está falando de mulheres a partir de 50 anos, não se sabe que tipo de prejuízos podem ter de você ficar várias horas sem comer. Uma dos itens que elas citam e a questão da massa óssea? Se você não está ingerindo a quantidade de cálcio durante o período certo, e como é que fica isso a longo prazo, se você adotar isso como um estilo de vida, né? Como é que fica a sua ingestão de proteína, que se tem uma indicação para um período do dia, né? Seja proteínas vegetais ou proteínas animais, né? Então, é isso que precisa ponderar, né, em determinados períodos, como que a pessoa vai sustentar isso, sendo que nós não somos só caloria, né? Nós somos nutrientes, nós somos vitaminas, e isso redobra a atenção a partir dos 45, 50 anos, né? Sim. Que tem outras necessidades nutricionais. Sim, sim. Que eu acho que você até tocou um pouco na outra pergunta que eu ia te fazer, que era justamente essa questão da existência de algum risco em praticar o jejum intermitente, né? Então, eu acho que, como todo tratamento que você vai submeter ao processo, de fato, você precisa ter uma análise individualizada por profissionais, né? No caso, nutricionista, enfim, eventualmente até em conjunto com outros médicos, né? Que é um pouco disso, acho que você está falando, porque eu entendi é que você está dizendo que não tem estudos ainda comprobatórios de que o jejum intermitente realmente é 100% eficaz, né? Como filosofia de vida, né? Sim, com certeza, né? Com certeza. Eu acho que é muito importante ter o tratamento individualizado para não virar um transtorno alimentar, para não gerar compulsão, porque se você não adianta você jejuar, por exemplo,
você restringe, né? O nome né? Você acaba fazendo uma restrição grande, mas não tem uma dieta de qualidade depois, né? Você acaba ficando com uma fome absurda e acaba compensando um pouco. Não são todas as pessoas que vão fazer essa compensação, mas as que fazem sem acompanhamento nutricional, ou como estilo de vida, primeiro que não perde gordura, desidrata, né? Perde mais água do que a gordura, que é a proposta de emagrecimento, né? E segundo, que podem gerar uma compulsão, né? Pode gerar mais fome ainda. Então, precisa ter um pouco de cuidado. Foi isso que foi dito aí nesse encontro, sobre esses transtornos alimentares, né? Esse descontrole alimentar que pode acontecer. Então, é importante ponderar. E um pouco dessa parte psicológica mesmo, né? Que você está falando. Então, a pessoa vai entrar num tratamento, no processo de jejum intermitente, não é só, muitas vezes, ela se forçar a fazer, mas tem todo um contorno, né? Um entorno dela que talvez ela também tenha que fazer para o psicológico acompanhar o fisiológico, né? Sim, se for uma pessoa que já tem uma questão com muita ansiedade, uma ansiedade exagerada, né? Se for uma pessoa que já faz uso de medicação, por exemplo, e ficar muito tempo sem se alimentar, quer dizer, ela não vai poder ingerir a medicação, quer dizer, aí complica, né? Se ela está em tratamento, principalmente a pessoa que tem resistência à insulina, mas toma insulina, por exemplo, como tratamento. Então, isso precisa ser ponderado, né? Para não ter hipoglicemia, entendeu? Sim, entendi. Até você comentou um pouquinho anteriormente, eu ia falar agora sobre essa questão dos resultados da pesquisa, que essa mesma matéria aí da Vogue traz, mostrando algumas vantagens do jejum intermitente, na verdade, para mulheres na menopausa, né? Porque nessa fase a gente sabe que aumenta a resistência insulínica, que acontece, acaba gerando aumento de peso, pode gerar o aumento de risco de doença cardiovascular, né? Gordura visceral, a famosa barriguinha, né? Que a gente começa a ganhar, mas enfim. Então, nesse outro estudo também que você teve acesso, então, na verdade, não existem ainda resultados conclusivos, né? Na verdade, não é uma única estratégia para emagrecimento, né? Você pode fazer várias combinações em períodos combinados, não é? Na verdade, o que a matéria se refere é o estudo do Prêmio Nobel lá de Medicina, em que fez estudos com leveduras e acabou descobrindo uma renovação celular, enfim, mas isso não se confunde com o jejum. Acho que foi uma certa confusão aí em relação aos estudos e aos resultados que isso pode trazer. Se a gente relatar a questão da desintoxicação, por exemplo, que foi citado, né? Nosso corpo ele já tem essas células chamadas macrófagos, em que faz essa desintoxicação, senão nós morreríamos em alguns segundos, né? Nós não teríamos essa capacidade de viver, né? Então, nós temos essa renovação celular que acaba declinando um pouco com a idade, mas não quer dizer que não tenha, né? Então, esse processo de intoxicação, é claro que se você tem uma alimentação muito rica em açúcar, muito rica em conservantes, né? Eu acho que é válido pensar em que estratégia você vai usar para uma possível desintoxicação, para uma ajuda, vamos dizer assim, do organismo, né? E além dessa coisa da perda de peso, né, efetivamente, que é o que você está ensinando para a gente, que é o objetivo principal do jejum intermitente, como estratégia, né, no tratamento, então também teria, eventualmente, essa questão da desintoxicação, que a pessoa poderia fazer, mas sempre com orientação. Tem mais algum outro benefício que o jejum intermitente poderia gerar, na sua opinião? Eu acredito que seja uma estratégia de limitação, né? Então, você ir monitorando o paciente para ver como ele está sensível a isso, né? Eu acho que no final de semana é um benefício bacana,
porque, por exemplo, você pode fazer a última refeição na sexta-feira, por exemplo, às 18 horas, né, e tomar café da manhã um pouco mais tarde no sábado, comer normalmente, se você tiver um evento social, enfim, e depois de novo no domingo, acabar a última refeição às 18 horas. Então, você tem aí uma janelinha, né, 2 janelas, na verdade, na sexta e no domingo, para a segunda-feira, que podem ser um benefício de restrição. Uhum. Na verdade, é mais para emagrecer, é uma combinação da rotina, né, da rotina que se faz essa restrição, esse déficit calórico para perda de peso, mais alguma estratégia de final de semana, porque o paciente abusa um pouquinho, né? E aí não adianta fazer jejum e beber demais, né? Aí não adianta, então tem que ser uma coisa coerente aí com a estratégia, né? Não tem jeito. É verdade, com razão. Bom, eu acho que é isso, a gente cobriu aqui a maior parte das dúvidas aí que as seguidoras tinham, ou pelo menos as perguntas que eu recebi. Você teria mais alguma orientação para dar para a gente em relação ao jejum intermitente para as mulheres, 50 a mais? Eu acho que o jejum ele pode ser combinado, né? Essa restrição, se a gente parar para pensar aí nos nossos avós, enfim, que tinham uma última refeição às 6 da tarde, né? Costumavam jantar bem cedo, né? É algo que até pode ser natural isso acontecer. Jantar mais cedo para a digestão melhorar, enfim, para você não ter nenhum tipo de desconforto no sono. Eu acho que faz mais sentido à noite, né? Você não deixar para comer muito tarde, mas fazer longos períodos, ficar, por exemplo, 24 horas sem comer, eu já acho um pouco exagerado aí do jejum. Eu colocaria uma ressalva, não só em relação ao jejum, mas uma dieta bastante interessante para as mulheres 50 a mais é a dieta mediterrânea. Então, eu acho que é uma dieta que traz vários benefícios, assim, muito validados já, né? É uma dieta gostosa de se fazer, né? Várias oportunidades de você ter novos hábitos. Então, eu acho que mais do que restrição, hoje em dia, a gente precisa ter mais prazer em que faz, e comer é uma delas. Uhum. O que é a dieta mediterrânea, já que você está falando aí, só para esclarecer um pouquinho para o pessoal que não sabe o que é? Dieta mediterrânea, ela é baseada em praticamente gorduras boas, né? Só que aí é interessante ter um plano alimentar para não extrapolar, né? Então, porque é mais calórico, né? Por isso que precisa fazer esse ajuste fino aí. Então, castanhas, azeite de oliva extra virgem, como que incluir o peixe na nossa rotina, que ainda ninguém come como deveria, né? Que mais? Colocar alimentos pigmentados de vermelho, como cerejas, frutas vermelhas. Então, tudo isso precisa ser bem alinhado no dia a dia, né? Carnes magras, o preparo das carnes com alguns temperos específicos também do Mediterrâneo, né? Então, é bem interessante, dá muito resultado, não só na questão cardiovascular, mas na questão de peso também. Muito bom, Laura. Bom, como todo o tratamento aí nutricional tem que ser, de novo, individualizado, entender como é que você está, né? Cada pessoa, procurar nutricionista, procurar o médico, procurar o cardiologista para fazer aí um acompanhamento adequado. Eu acho que é isso, né? Sim, com certeza, fazer um planejamento bacana, e é um processo, né? Entender que é um processo, não é só uma dieta, né? Exatamente. Ok, então, por hoje, eu acho que a gente cobriu esse assunto. Espero poder contar com você em outros. E aí Obrigada pela oportunidade, e qualquer dúvida, escrevam aí para a gente esclarecer. Com certeza. A gente vai deixar os contatos da Laura aqui para quem tiver dúvida, tá bom? Obrigadão, Laura. Obrigada. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.